Olá, sejam bem-vindos a mais um FotoPro TV. Meu nome é Érica Dalbello, sou instrutora do grupo FotoPro. E hoje estamos com um podcast especial sobre como converter uma fotografia em preto e branco no Lightroom. Vamos lá? Converter uma fotografia em preto e branco não é apenas retirar a saturação da imagem. Existem detalhes que devem ser observados, como por exemplo, o contraste é diferente de uma fotografia em cor e uma fotografia em PB. Ele geralmente é mais expressivo para valorizar mais os detalhes, como por exemplo nessa foto. Então eu tenho a foto original, tenho a foto tratada em cor e tenho a foto em PB. Então vamos lá, vamos tratar essa foto em preto e branco no Lightroom. Eu tenho aqui no Lightroom a minha foto original, eu vou passar para o módulo Develop, onde nós vamos editá-la. Aqui no módulo Develop, a primeira coisa que eu vou fazer é vir até a aba Basic e mudar a opção de Color para Black and White. Ok. Ao fazer isso, o Lightroom aplica uma pré-definição de preto e branco, porém, agora nós vamos trabalhar esse contraste nessa imagem. Eu vou ocultar essa aba aqui ao lado, para a gente ter a imagem em um tamanho um pouquinho maior. Tecla T, eu vou ocultar essa barra de ferramentas e vou ocultar também aqui o Film Strip, para a gente ver a imagem em um tamanho melhorzinho. A primeira coisa que eu observo aqui nessa imagem é que o contraste dela está um pouquinho lavado, a foto não está legal. Então a gente vai começar nessa foto trabalhando o contraste. Então eu venho aqui em contraste e começo a trabalhar essa informação. Aumentei ao máximo, já melhorou um pouquinho. Então, quando eu vejo o antes e o depois, só de aumentar o contraste, a gente já ganhou uma informação considerável nessa foto. Porém, quando eu aumento o contraste, o que acontece? Eu escureço áreas de sombra e clareio áreas de luz. Então a gente acaba perdendo informação em algumas áreas, como por exemplo aqui no céu, aqui nessa região de sombras. Então para isso, ainda na aba Basic, eu tenho recursos como trabalhar separadamente áreas de luz e áreas de sombra. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu slider de Highlights e vou trazer para baixo. Quando eu faço isso, olha só, eu tenho uma informação de nuvens um pouco escondida ali em cima, que eu consigo voltar com essa informação. Ok, ainda tem mais informação que eu quero voltar ali, mas isso a gente vai fazer num próximo passo. Seguindo, eu vou fazer a mesma coisa com as minhas áreas de sombra. Então eu pego o meu slider de Shadows e elevo. Então olha só, essa região aqui da casa, aqui ao canto, como eu volto uma informação que estava escondida. Legal. Uma outra maneira de trabalhar o contraste é através do Clarity. O Clarity é um recurso muito legal, ele realça as texturas. No caso dessa foto, ele vai trabalhar de uma maneira muito interessante, porque eu tenho bastante informação de textura, como árvores, as paredes, o céu. Então ele realça de uma maneira bem interessante. É importante tomar cuidado com esse recurso quando trabalhar com pessoas, com pele, pois como ele realça a textura, ele também pode realçar imperfeições. Mas no caso dessa foto, ele traz informação, olha só que interessante. Sem o Clarity e com o Clarity. A gente ganha detalhe, ganha informação. Legal. Esse é o meu primeiro passo na aba Basic. Então, para a gente ver o antes e depois, eu vou apertar a barra ao contrário. Então, aqui é a minha foto original e meu primeiro passo no PB. Legal. Porém, eu ainda tenho a opção de fazer ajustes localizados. Como assim? Eu posso trabalhar áreas específicas da minha foto. Então, o que eu posso fazer aqui? Quando eu escureço ao redor da minha imagem, eu chamo a atenção para o centro. Então, isso valoriza bastante a informação. Então, eu vou minimizar aqui a aba Basic. Nós temos a aba Effects, onde eu tenho a opção de aplicar uma vinheta. Conforme eu vou trazendo para baixo, pode ver que eu vou escurecendo ao redor da imagem. Porém, ele trabalha isso de uma maneira bem oval. E eu não quero escurecer no geral tudo isso, porque eu estou perdendo a informação aqui dessa parte da construção e tudo mais. Então, nesse caso, eu não vou usar essa ferramenta de uma maneira muito expressiva. Vou usar só um pouquinho, ok? E eu vou fazer esse ajuste localizado com uma outra ferramenta, que é o filtro graduado, que está aqui em cima. Então, eu vou pegar essa ferramenta. Nessa ferramenta, eu tenho opções como lá da aba Basic, eu tenho exposição, temperatura, contraste. Eu quero voltar a atenção para o centro, então eu vou escurecer aqui a parte de cima e aqui a parte de baixo. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou
pegar um preset que eu tenho aqui para escurecer. Então, nesse preset, olha só, meu exposure está em menos meio ponto, ok? E eu vou clicar e arrastar de cima para baixo. Então, olha só o que ele está fazendo. Ele está inserindo um filtro de forma degradê na minha imagem. Eu quero ele retinho, então eu pressiono Shift. Então, por mais que eu mova o mouse, ele está descendo bem retinho aqui. Ok, arrasto até aqui mais ou menos. Beleza. O que é o legal de trabalhar com a edição do Lightroom? É não destrutiva, então a qualquer momento eu posso voltar em uma etapa ou outra e modificar. Eu criei este filtro com exposição menos meio ponto, mas eu estou livre para trabalhar quaisquer outros fatores aqui da minha aba de edição. Então, por exemplo, eu usei aqui exposição menos meio ponto, eu posso diminuir, então eu escureço um pouco mais. Ou então eu posso trabalhar o contraste. Então eu melhoro aqui o contraste das nuvens, fazendo escurecer também um pouquinho mais. Ou clarity também. Olha que detalhe interessante das nuvens que a gente traz nesse momento. Então olha que bacana a informação que eu volto. Aperto novamente a barra com shades para a gente ver o antes e o depois. Então olha só a informação que eu tinha antes e a informação que eu tenho agora. Um céu muito mais expressivo, com muito mais detalhes. Legal? Belezinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, eu vou criar um novo e vou arrastar aqui de baixo para cima. Novamente com Shift. E vou também trabalhar esses valores. Então, contraste, clarity, olha só, tem informação ali da água, do movimento. Então, para ver o antes e depois só desse filtro, eu tenho aqui esse íconezinho, onde eu oculto e visualizo o antes e o depois. Então, olha que legal como esse filtro valorizou minha foto. Chamou a atenção para a arquitetura do local, para o centro da foto, e também realçou a informação que estava escondida ali no céu das nuvens. Beleza, apliquei o filtro, clico em Close para sair da ferramenta. A partir da versão 5 do Lightroom, nós temos uma ferramenta nova. É esse mesmo filtro, porém para trabalhar de forma radial. Então isso é muito bacana. A ferramenta está aqui ao lado do filtro graduado, que é o Radial Filter. E eu vou fazer a mesma coisa, porém o que eu vou fazer agora? Eu vou realçar o centro da foto. Então, ao invés de ter o meu exposure negativo, eu vou trabalhar o meu exposure positivo. Então, eu vou selecionar o meu exposure, um preset, mais meio ponto. É importante ter a opção Invert Mask ativada, para que o efeito trabalhe de dentro para fora, ok? Eu vou começar a desenhar aqui no meio. Cliquei e arrastei. Para a gente ver o que eu estou desenhando, eu vou tirar a suavidade e vou aumentar bastante o filtro. Então, olha só, onde que o filtro está trabalhando neste momento. Agora eu começo a trabalhar a suavidade para ficar bem natural. E claro, vou diminuir a exposição para ficar um pouquinho mais sutil. Então, 0.40, 0.30 já fica interessante. Uma outra dica interessante para trabalhar fotografia preto e branco é inserir um tonzinho de amarelo nas altas luzes. Então, para isso, a gente vai usar a aba chamada Split Toning. Nessa aba, eu tenho aqui a opção de Highlights. Então, eu clico aqui nessa caixinha e escolho a cor que eu quero trabalhar nas minhas altas luzes. Então, olha só, ele insere esse tom de cor na minha foto. Eu vou escolher um tonzinho de amarelo, mais ou menos aqui, com a saturação um pouco baixa. Deu esse aspecto meio dourado, meio antigo na minha foto. Quando eu vejo o antes e o depois, eu tenho aqui um tonzinho mais interessante. E esse foi o nosso podcast de como converter fotografias em preto e branco através do Lightroom. Um aplicativo que tem cada dia mais entrado no fluxo de trabalho dos fotógrafos. E foi pensando nisso que nós, do Grupo Fotopro, criamos um curso prático de Lightroom. Serão 2 dias de muito Lightroom, para quem ainda não usa o software, conhecer desde o começo, por isso o nome 100% Lightroom. Então você vai conhecer todo o processo de fluxo de trabalho, de organização, diversas dicas de edição, a interação com o Photoshop. Enfim, é um curso para você dominar mesmo o Lightroom. Serão nos dias 19 e 20 de maio, aqui na sede do Grupo Fotopro em Itu. Maiores informações, entre no nosso site fotopro.com.br ou pelo telefone 11 40 13 7979. Espero você!